Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, por favor, pegue comigo e abra o Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 9. João, capítulo 9. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 9. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, esse homem, os seus pais? E Jesus respondeu: Nem esse homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: Não é esse aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: Este é ele. E outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele dizia: Eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: Como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram então: Onde ele está? Ele disse: Eu não sei. Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer para nós revelação acerca da tua palavra. Fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nessa manhã. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode, por favor, sentar no seu lugar. Essa história que nós vemos, ela relata um dos milagres feitos por Jesus enquanto ele esteve caminhando por essa terra. E tem alguns pontos aqui que nós precisamos entender, que nós precisamos focar, porque são importantes. Jesus fez inúmeros milagres, fez inúmeras maravilhas acontecerem, e em cada uma delas ele tinha um propósito, em cada uma delas ele manifestou a sua glória de uma forma. E nós começamos vendo aqui que esse homem que estava à beira do caminho quando Jesus estava passando, ele era cego de nascença. Segundo estudos por aí, quando uma pessoa nasce cega, não existe possibilidade de ela enxergar. Quando alguém vai perdendo a visão ao longo do caminho, dependendo da situação, pode acontecer de reverter esse problema. Mas quando a pessoa já nasce com essa deficiência, ele não tem como ser curado, ele vai viver cego pelo resto da vida. A Bíblia não fala a idade que esse homem tinha. A Bíblia apenas relata que era um homem que estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E esse homem estava sentado ali. E de repente passa por esse homem alguém que ele não conhecia, alguém que ele não sabia quem era. Pastor, mas será que ele não conhecia mesmo? Não. Se você continuar lendo a história, nós vemos todo aí. Quando perguntaram para ele quem foi que te levou, foi um homem chamado Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas Jesus, ao passar por aquele lugar e ver aquele homem naquela situação,
ele se compadeceu daquele homem. Jesus, quando viu aquele homem naquela situação, ele parou para conversar com aquele homem. E quantas vezes eu e você temos nos deparado com pessoas em situações que necessitam de auxílio, que necessitam de ajuda, que necessitam de uma palavra, e nós estamos passando direto e não estamos dando a devida atenção para essa pessoa. Igual aconteceu lá com aquele homem que estava jogado à beira do caminho, que passou devido, passou todo mundo e ninguém deu ideia para ele. Deixa ele lá jogar. E o improvável que passou por lá foi o samaritano, o acolheu. Muitas vezes as pessoas estão pelo nosso caminho, estão na nossa direção, onde nós estamos passando, e nós temos visto as pessoas caídas, precisando de ajuda, precisando de auxílio, mas infelizmente muitas vezes essas pessoas são ignoradas por nós. Jesus, naquele dia, ele viu aquele homem assentado pelo caminho, como um dia ele viu eu e você perdido no lamaçal do pecado que nós vivíamos. Nós não merecíamos, nós não éramos ninguém, não éramos nada, estávamos perdidos, condenados ao pecado, condenados ao inferno, se continuássemos do jeito que nós estávamos. Mas um dia Jesus passou pelo nosso caminho e nós fomos alcançados. Glória a Deus. Pastor, mas eu nunca vi Jesus. Mas Jesus passou no meu e no seu caminho através de alguém que ele enviou para falar conosco, para pregar conosco, para trazer as boas novas de salvação. Glória a Deus. E do mesmo jeito que ele passou no meu caminho, no seu caminho, hoje ele quer usar a mim e a você como um instrumento para levar outras pessoas a conhecerem a palavra da verdade, porque eles precisam conhecer a verdade, assim como nós um dia tivemos essa oportunidade. E Jesus, passando pelo caminho, estava aquele homem sentado, pedindo esmolas. Outras pessoas acompanharam Jesus e passaram por aquele homem como se não tivesse lá. Ninguém notou aquele homem lá. Era só mais um pedinte, era só mais um mendigo, era só alguém que estava precisando de ajuda, mas ninguém estava disposto a ajudar. Mas naquele dia, a única pessoa que poderia fazer a diferença na vida daquele homem notou ele naquele lugar sentado. Eu não sei qual situação Jesus te encontrou. Eu não sei qual situação você se encontrava quando Jesus entrou na sua vida. Eu só sei de uma coisa: muitas pessoas passaram por você e não notaram você jogado onde você estava. Muitas pessoas olharam para você, viraram a cara e continuaram andando. Muitas pessoas olharam para você e até te condenaram, falando que você não tinha mais solução, que você não tinha mais saída, que para você não existia o que fazer. Assim como muitas pessoas condenaram aquele homem, ele nasceu cego, não adianta, não precisa fazer nada, ele vai continuar cego pelo resto da vida. Mas quem passou naquele lugar e quem passou na nossa vida foi o dono da vida, o dono do milagre, o dono do impossível. Você também era um improvável, eu era um improvável, mas Jesus passou na nossa vida. Glória a Deus. E nos enxergou. Aleluia. Aí Jesus chega para aquele homem. Aliás, os homens, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, chegaram para ele e falaram: Senhor, mestre, quem que pecou para esse homem nascer desse jeito? Foi ele mesmo? Foram os seus pais? Porque a situação dele é difícil. Como é que ele nasceu desse jeito? Por que ele nasceu desse jeito? Muitas vezes nós vemos pessoas passar por situações difíceis e nós começamos a apontar o dedo e falar: está em pecado, por isso que está vivendo isso. Está errado, fazendo o que é errado, por isso que está vivendo isso. Ah, também
Aí eu imagino que aqueles homens se entreolharam, olharam um para o outro e falaram: mas por que então que a pessoa nasce desse jeito? Quantas vezes a gente pergunta isso? Por que uma criança nasce com problema de saúde? Por que acontece isso? Até na família de cristãos. Não cabe a nós questionar aquilo que Deus faz. A resposta que Jesus deu para aqueles homens, ela serve para nós hoje. Tudo o que faz esse homem, tudo o que acontece com esse homem, é para que a glória de Deus seja manifesta. Glória a Deus. As coisas que acontecem conosco não são por punição, elas não são castigo, elas são para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Aleluia. Pastor, mas é injusto eu sofrer para que as pessoas vejam Deus na minha vida. Eu podia ser bem sucedido em tudo que eu faço, e aí as pessoas iam olhar para mim e falar: olha, Deus tem abençoado o fulano, e ele é bem sucedido, porque ele é servo de Deus. Deus sabe os meios pelos quais Ele quer se manifestar através da minha vida e através da sua vida. Talvez se nós tivéssemos perfeitos, tudo do bom e do melhor, e não tivéssemos falta das coisas, não tivéssemos necessidades, nós estaríamos longe de Deus. Deus conhece o nosso coração. E tudo que acontece conosco acontece para que a glória de Deus seja manifesta. E foi isso que Jesus falou para aqueles homens: falou, olha, o que aconteceu, esse homem está nessa situação para que a glória de Deus se manifeste. Jesus já sabia o que ia acontecer naquele dia. Glória a Deus. Desde o instante que ele passou e viu aquele homem, ele já sabia o que ia acontecer. Mas aquelas pessoas que andavam com Jesus ainda não entendiam o que é, qual era o propósito de Jesus nessa terra. Já se passaram mais de 2000 anos desde que Jesus esteve nessa terra, e até hoje tem gente que não entende qual foi o propósito da vida dele aqui. Tem muita gente que acha que Jesus foi um mártir, Jesus foi um profeta, Jesus foi um homem bom que andou para essa terra e fez a bondade para os outros, e só isso. Mas eu e você que acreditamos nessa palavra, que cremos que essa palavra foi revelada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que o que tem aqui dentro é verdade, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, Glória a Deus. que veio a esse mundo sem precisar, se entregou na cruz do Calvário para dar vida a cada um de nós e vida em abundância. Glória a Deus. Eu fico pensando naquele homem sentado lá à beira do caminho, provavelmente escutando essa conversa entre Jesus e os discípulos. O que se passava na cabeça daquele camarada? Todo dia passa gente aqui, toda hora passa gente aqui, eu ouço pessoas conversando, eu ouço pessoas falando o dia inteiro, mas eu nunca ouvi ninguém falando a meu respeito. Eu nunca fui notado por ninguém. Hoje tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, porque eles estão perdendo tempo, tirando o seu tempo para falar a respeito da minha vida. Por mais insignificante que você ache que você é, você tem um valor especial para Deus. Glória a Deus. Talvez na sua vida inteira ninguém te valorizou, ninguém te notou, ninguém te viu, mas para Deus você é a menina dos olhos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele se preocupa com você, com a situação que você está vivendo. Tem muita gente que vive murmurando e reclamando: Deus não me ama mais, Deus não gosta de mim, Deus me largou de lado. Deus jamais te largou ninguém de lado, querido. O propósito de Deus era que todo ser humano fosse salvo, mas o ser humano, por causa da sua maldade de coração,
propósitos de Deus na sua vida. Glória a Deus. Talvez você não estava cego, fisicamente falando, mas você estava cego espiritualmente falando. E muitos de nós nascemos cegos espirituais, porque a nossa família não servia a Jesus, porque a nossa família nos conduzia para caminhos que nos afastavam de Deus. Isso já nos fez nascer cegos espiritualmente. E muitas pessoas, a gente ouve várias pessoas dizendo aí, né? Eu chamo de síndrome de Gabriela. Muita gente vira e fala: ó, eu nasci assim, minha mãe nasceu assim, meu pai viveu assim, eu vou morrer assim. Só falta que ele está falando, Gabriela. Você pode ter nascido do jeito que você nasceu, na família que você nasceu. Você pode ter sido instruído das coisas erradas, mas quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida, todo aquele jugo do passado ficou lá atrás, todo aquele pecado que a sua família cometeu, que alguém cometeu, ficou lá atrás. Sabe por quê? Porque Jesus está te usando para que você seja a luz dentro da sua casa, por mais escuro que esteja lá dentro. Glória a Deus. Foi o que Jesus falou. Saltando um pouquinho aqui, nós vamos voltar depois da gente falou isso aqui no texto que está vendo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. E se você é um servo do Senhor, e se você crê nessa palavra e acredita que você foi enviado para fazer a missão que Cristo deixou para você fazer, você também precisa ter essa convicção: eu sou a luz lá dentro da minha casa, no meio das trevas. Glória a Deus. Eu que tenho que ser a luz. Aleluia. Você pode chegar num lugar que está um preto, tudo escuro. Você não conseguir enxergar um palco na frente dos funcionários. Se você acender a lanterna do seu relógio, a luzinha do seu relógio, aonde aparecem as horas, já vai iluminar um pouquinho mais rápido. E quanto mais densas for as trevas, mais a luz se sobressai. Glória a Deus. E quanto mais escura, mais tenebrosa for a situação, mais se manifesta a glória de Deus quando você chega, porque você é a luz. Glória a Deus. Aleluia. Agora Jesus vira para aquele homem, não falou nada com ele. A Bíblia não relata que Jesus conversou com ele a princípio. Jesus chegou lá, aquele homem sentado, Jesus respondeu para os seus discípulos, e daqui a pouco Jesus vai lá e cospe no chão. Pastor, que homem! Oh, meu filho, quisera eu ter uma cuspida dessa. Quisera. Jesus vai lá e cospe no chão e começa a fazer gol com a sua mão, sem falar nada com o homem, ele não falou nada. As pessoas que
falou com ele: agora você vai lá no tanque de Siloé e lava o seu olho. A Bíblia não fala a distância que tinha entre onde o cego estava e o tanque de Siloé. Lembrando, ele era cego. Se alguém virar para você e falar: ó, você vai sair daqui, você vai lá no supermercado BH, você sabe onde é, você vai sair daqui, vai no supermercado BH. Mas quando você é cego, alguém vai chegar para você e falar: você vai lá no supermercado BH, fala, ou eu vou ter que sair perguntando, ou alguém vai ter que me levar lá. E assim foi aquele homem. E a Bíblia não fala que ele reclamou, que ele pediu ninguém ajuda. A Bíblia só fala o seguinte: que ele se levantou e foi para o tanque de Siloé. Você quer ver o milagre acontecer na sua vida? Não questione aquilo que Deus te fala. Se Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Não questione, porque Ele sabe o que é melhor para você. Aquele homem poderia ter simplesmente falado: ah, esse homem está doido, passando um negócio no meu olho, eu vou continuar sentado aqui e está tudo bem. Eu nem sei quem que esse cara é. O cara chega e mete o dedo no meu olho aqui, passa, sei lá eu o que é, e manda eu ir lá me lavar. Como é que eu vou levantar daqui e vou andar até o tanque de Siloé? Só podia me levar lá então. Mas ele não falou nada disso. Ele se levantou, sabe Deus como, chegou no tanque de Siloé. E aí eu imagino aquele homem chegando lá naquele tanque. Alguém deve ter ido atrás dele. Eu vou atrás desse cara para ver o que é que vai acontecer. Eu vou atrás dele. Curioso tem em todo lugar. Curioso tem em todo canto. Ah, Jesus falou para esse cara lá, eu vou atrás dele, eu quero ver o que é que vai acontecer. E foi ele lá. De repente ele chega lá no tanque de Siloé, lava o olho, e quando ele levanta a cabeça, ele estava cheio. Glória a Deus. Você já pensou o que significava isso na vida desse homem? Ele nunca tinha visto nada. Ele era cego de nascença. Ele não tinha noção do que era nada. Tudo que ele conhecia era por intermédio dos outros que falavam com ele, por intermédio das pessoas que ele ouvia falar. Ele mesmo não sabia como era nada, ele não sabia o formato de nada, ele não sabia cor de nada, ele não sabia nada, porque ele nunca tinha enxergado. E de repente ele levanta a cabeça e está tudo claro na frente dele. Glória a Deus. Talvez durante o período da sua vida você andava e não sabia de nada, você não conseguia ver nada, você estava andando e não estava enxergando nada na sua frente, você não via futuro, você não via previsão de nada, você não via nada de bom. Mas um dia o Senhor foi lá e limpou os seus olhos, e a partir daquele momento você abriu a sua visão, e coisas que você não imaginava você começou a ver. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Você jamais imaginou que no domingo de manhã você ia acordar cedo, sair da sua casa para estar sentado no banco de igreja ouvindo alguém falar a respeito da palavra de Deus. Domingo é dia de dormir até mais tarde. Domingo é dia de descansar. Domingo é dia de ficar lá quietinho. Ou como eu era antes, domingo é dia de jogar bola. Eu vou acordar cedo e vou jogar bola. Era assim. Mas Jesus entrou na nossa vida. Glória a Deus. E nós sabemos que não existe lugar melhor para estar do que na presença dele. Glória a Deus. Não existe lugar melhor. Verdade, Deus. Aquele homem foi lá no tempo de Siloé, de repente ele volta. Ele podia ter ido embora lá no tempo de Siloé, assim ou não? Beleza, estou chegando, ó, vai agora. Que maravilha, graças a Jesus que fez esse milagre na minha vida, mas eu vou embora. Como muitos fizeram, como muitos fazem hoje em dia. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, e a pessoa, quando está se sentindo bem, saiu daquele mundo perdido que ela vivia, ela vira as costas para Jesus: ó, valeu, e vai embora. E não quer mais saber de Jesus. Mas aquele homem fez diferente, ele voltou. E quando ele voltou, as pessoas que o conheciam, que viam ele jogado lá na sarjeta, viraram para ele e falaram, viraram uns dos outros e falaram: mas esse aí não é aquele que ficava
realmente aceitei Jesus e me converti de verdade. Hoje, de vez em quando, a gente encontra com uns por aí, as pessoas olham e falam, mas você está melhor do que você estava lá atrás. Você está mais bonito. Você sumiu, mas você ficou com uma vida que te fez bem. Quem me fez bem não foi a vida, não. Quem me fez bem foi o dono da vida. Glória a Deus. O dono da vida que te fez bem. Verdade, Senhor. Aquele homem volta. E as pessoas vão falando, comentando. E aí quando perguntaram para ele, fala aqui, o que aconteceu com você? Até agora a pessoa está certa, pedindo esmola. E agora de repente você vem e chegando. O que foi que aconteceu? Falou, o que aconteceu não sei. Um camarada chamado Jesus, tal de Jesus, passou lá onde eu estava, me notou, passou um negócio no meu olho e agora eu estou enxergando. Mas você não era cego de nascer assim? Eu nasci cego, eu nunca enxerguei. Mas isso não pode acontecer não, isso é improvável, isso é impossível de acontecer. Eu não quero saber se é impossível acontecer não, eu sei é que aconteceu. Talvez era impossível você ter uma família hoje. Talvez era impossível você ter a sua casa hoje. Talvez era impossível você se assentar à mesa com a sua família e ter o que comer hoje. Mas um dia o dono da vida entrou na sua casa, entrou na sua vida, entrou no seu coração, e aquilo que era impossível, que era improvável, foi transformado em algo palpável. E hoje você está vivendo das bênçãos daquele que te alcançou. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aí nós lemos aqui até aqui, mas se você continuar a leitura, você vai ver que chamaram lá os senhores da lei. Aí foram falar com eles aqui. Jesus curou um camarada aí e é sábado. Mas ele pode dizer, sábado não é dia de curar os outros, não. Sábado é dia, é o chamado, sábado tem que ficar quietinho, suave. Para Deus não tem dia, não tem hora, não tem regra, não tem nada. Quando Deus quer fazer, Ele simplesmente faz. Simplesmente Ele faz. Pastor, lá no meu trabalho está difícil demais, porque as pessoas lá me olham, eu já estou lá, eu sou o mais velho lá, e todo mundo chega comovido, todo mundo chega e cresce, eu não tenho oportunidade nenhuma, e eu não vou sair de lá porque eu não estou vendo opção de fazer. Se o propósito de Deus é que você esteja lá, permaneça lá. Se Deus quiser que você saia, Ele vai te tirar de lá. Sabe por quê? Porque todo mundo pode passar por lá pela situação que está passando, e você parece que está ficando para trás, mas Deus tem um propósito, moçada. Glória a Deus, é verdade. Aí os homens fariseus chegam a falar, não, mas Jesus não pode fazer isso não. Curado o sábado e passou dos limites. Mas isso aí também não é cura não, isso aí é conversa fiada. Esse Jesus aí é charlatão. Isso aí que ele fez aí, ele deve ter combinado com esse cara. Ó, se você combinou com o cara, você já tem bastante tempo que ele ficava sentado lá pedindo esmola e todo mundo ia de lá. Não, mas alguma coisa está errada. Chama a família desse moço aqui. Aí chega a família do moço, pai e a mãe. Chegaram lá, aí o senhor Jesus fica perto aqui. É verdade que o filho precisa nascer cego? Nascer cego. Muito provavelmente o pai e a mãe já tinham largado de mão e estava sentado na rua pedindo esmola. A Bíblia fala que quando o seu pai ou sua mãe te abandonar, mas Deus jamais te abandonou. Glória a Deus.
que usávamos a nossa boca para amaldiçoar, usávamos a nossa boca para consumir coisas que não fazem bem, que não servem para nada, que não agradam a Deus. E hoje Deus coloca na nossa mão o simbolismo do seu corpo e do seu sangue para nos fortalecer e nos dar condições de caminharmos até que Ele venha. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. É muito sério isso aqui. Esse momento aqui é muito sério. Dada a seriedade que tem esse momento aqui, a Bíblia fala que antes de você comer, antes de você pegar, você precisa examinar a você mesmo e entender o que é que tem, que precisa ser mudado, que precisa ser consertado para você participar dessa mesa, para que ela não sirva para você como condenação. Você vai participar dessa mesa. Nós vamos participar. Amém. Mas antes você vai refletir aí um pouquinho a respeito do que é que você precisa pedir perdão ao Senhor para que você esteja preparado para participar dessa mesa. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. E você vai falar para Deus aí agora: Senhor, me mostra no que é que eu errei, no que é que eu pequei, o